Ah, esse é um vídeo que eu gravo com gosto. Todos eu gravo com gosto, mas esse com mais gosto. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Temos não é uma meta, tá? Mas é um destino. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde os 200 mil inscritos. Então se você tem amigos aí que você acha que possa curtir aqui o conteúdo do canal, dá um toque pros caras, traga um inscrito e aí você vai ganhar um muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Seguinte, Maradona 60 anos, e aí um personagem que desperta amor e ódio, mas passar despercebido é impossível, pra qualquer um. E na história do futebol foi assim. Já fiz vídeo aqui sobre o maior personagem da história do futebol, que pra mim é o Maradona, assim, a maior biografia, não o maior jogador, nem o melhor jogador, mas acho o personagem mais cativante. E aí tem algo muito humano nessa relação. É algo que desperta em nós identificação, que desperta em nós empatia, que desperta em nós algo mais próximo do que, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, um Messi, os caras que ficam no Olimpo quase que intocáveis. São super-humanos, que o Maradona também foi. Mas de todos os super-humanos, o Maradona foi o mais humano deles todos. E aí quando eu falo dos super-humanos, são os super-atletas da história do futebol. E o Maradona tem algo em comum com personagens que nós no Brasil exaltamos. O Maradona tem muito fã no Brasil, mas tem muita gente que não gosta. E aí que usa o fato dele ter relação com drogas, ou de ele ser um cara com mais pensamentos de esquerda, ou ele ter sido um cara que boicotou a seleção brasileira em 1990, enfim. No fundo, o Maradona é um personagem muito ligado ao tal futebol raiz, que as pessoas levantam a bola aqui toda hora. Ele era o cara que não tinha o porte atlético, não era o cara mais dedicado nos treinos, era esse cara errante dentro e fora do campo, diga-se passagem, é esse cara que às vezes tinha um pé ali no caráter duvidoso ou na questão da ética do campo ser diferente da ética da vida, essa coisa de levar e dar porrada, de falar coisas totalmente fora da curva. E que engraçado, assim, aqui no Brasil a gente admira muito personagens assim. E o Maradona talvez seja o mais raiz de todos. E eu não sou um cara muito ligado a futebol raiz, nem a saudosismo, nada disso. Todo mundo sabe que o Maradona é o meu grande ídolo no futebol, o personagem, assim, foi o primeiro cara que eu tive uma identificação maior. Antes até teve o Zico, né? Eu já contei essa história várias vezes, mas o Maradona me pegou numa fase mais de formação e que talvez tenha me marcado um pouco mais. O fato dele ser argentino ou de jogar fora, assim, pra mim pouco importa. É um personagem que eu gosto e que eu li muito, que eu ouvi muito, que eu vi muito. Inclusive, assim, de todos os personagens do futebol, nenhum foi tão cantado, nenhum foi tão biografado, né, como o Maradona. Então ele é esse personagem. Quando eu disse que ele tem ligação com alguns que a gente admira aqui no Brasil, por exemplo, o Garrincha é um cara muito ligado à nossa brasilidade. E de todos esses semideuses do futebol, dos brasileiros, o mais errante de todos eles. Um cara que teve problema com a bebida, problema com a esposa, assim, um personagem que se a gente fosse entender como o cidadão padrão, ele passava longe disso. Como em vários momentos Sócrates, Adriano, Edmundo, Romário, vários que a gente exalta por N razões, mas também por essas características de personalidade. E isso acaba atraindo, porque é muito mais normal que a gente se identifique com esses caras errantes, que oscilam, que choram, que às vezes odeiam, que gritam, que saem um pouco do trilho, do que a gente se identificar, por exemplo, com o Kaká, com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com esses caras numa bolha de poucos erros. E aqui não é uma exaltação do erro, é compreender que o erro tira desses caras talvez o pedestal. E no momento em que eles saem do pedestal, e o Maradona é um desses, o sair do pedestal faz ele virar um de nós. E aí, óbvio, é um de nós com um talento especial, com uma personalidade especial, com conquistas especiais. Ele é um de nós, mas ao mesmo tempo ele é único. E isso faz dele tão diferente.
E aí, olhando para esses personagens que são cativantes, você tem na Europa George Best, Gascoigne, outras figuras que também, assim, o inglês fala muito do George Best. Na Grã-Bretanha, o George Best é muito falado como esse cara, esse elo perdido de um jogo verdadeiro, de um jogo mais humano. A mesma coisa o Gascoigne, né, que era um talento absurdo e que foi jogado fora pelo alcoolismo e tal. E óbvio que como atleta, todos esses caras pagaram um preço por essa vida errante ou por serem humanos demais. O Maradona pagou um preço muito alto, inclusive. Um cara que poderia ter tido 10, 15 anos num auge absurdo, teve 4, 5, como vários que a gente está citando aqui. Então, o Adriano, aqui no Brasil, ele é um personagem que causa, e na Itália também, que causa toda essa paixão, essa curiosidade, porque ele é um cara tão próximo da gente, porque desistiu do estrelato, jogou fora milhões, uma carreira, porque, cara, não estava feliz e se permitiu errar, e nas redes sociais é o cara que fala como se estivesse falando com um amigo numa mesa de bar. Então não tem como dissociar, quando a gente fala dos personagens, essa construção toda simbólica, né? Nós somos simbólicos e aí não tem como. E de todos os símbolos, você acaba se identificando mais ou menos com esses caras. E o Pelé, que é o nosso expoente máximo do jogo, ele também foi um cara errante. E um cara que também tinha essa malandragem, essa coisa às vezes do pé fora da curva 100%, que tinha um pé fora da linha muitas vezes, né? Eu lembro que no Pelé Eterno, documentário sobre o Pelé, os caras exaltam muito a cotovelada que o Pelé dá no uruguaio na Copa de 70, e uma cotovelada tão bem dada que o árbitro não viu. Então esse papo também de criticar o Maradona porque fez um gol com a mão e porque isso é exaltado, é meio hipócrita, porque assim, o Pelé também é exaltado por questões da malandragem, do cara do jogo mais puro, do futebol em estado bruto, estava representado ali. O Pelé fora de campo também teve questões familiares muito delicadas, mas que engraçado, né? As pessoas criticam muito o Pelé por isso e às vezes passam um pano para outros personagens que também tiveram situações bem conflituosas com familiares e tal. Então assim, às vezes uma demagogia. Mas no fundo, todos esses problemas, todas essas questões constroem o personagem, constroem aquela história que é única, que é cativante. E o Maradona é muito disso, né? O Maradona, acho que independente da nacionalidade, independente de ter feito isso ou aquilo com a seleção brasileira, eu acho que o jogo pelo jogo merece exaltá-lo, né? Portanto, parabéns ao Maradona pelos 60 anos, assim, um cara que marcou uma época. Você tem eras no jogo, né? Você tem os jogadores de cada década. Você vai ter, nos anos 50, Puskás ou Di Stefano. Nos anos 60, você vai ter, obviamente, o Pelé. Nos anos 70, já Cruyff, Beckenbauer e outras figuras. E os anos 80, completamente dominados pelo Maradona, com tudo que ele fez em Copa, com tudo que ele fez no Napoli, com tudo que ele fez fora de campo. Tudo isso construiu um personagem que é mítico e que, assim, vai ser eterno. Como todos os outros que a gente citou aqui, esses caras não vão morrer jamais, porque o que eles representaram, pro bem ou pro mal, polêmico ou não, gera debate, gera discussão, gera admiração. Então o Maradona de fato é um desses enormes, e é isso, assim, não interessa onde ele nasceu, não interessa o que ele pensa politicamente, se você gosta, se você não gosta, assim, ele é um todo. E esse todo, para quem gosta do jogo, e ainda mais fala muito em futebol raiz, em futebol na essência, em futebol verdadeiro, Maradona representa todo esse futebol que por vezes você idealiza, né? Esse cara, ele existiu e ele tá aí, e é essa figura aqui. Beleza? É nóis, tamo junto, um abraço, hein? Se inscreva no canal, toca na notificação, espalha esta jossa por aí. É nóis!